Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a detetive Sofia, meu nome civil é Rosenilda Rocha Moura e hoje nós vamos falar um assunto bem interessante, porque é um assunto que fala um pouquinho sobre o processo terapêutico e um pouquinho sobre o processo investigativo. Então nós vamos falar hoje sobre as questões que envolvem o casamento, mas é o pré-casamento. Dentro do processo de investigação, nós temos uma ferramenta de trabalho, chamada pré-nupcial. A gente pode fazer uma investigação pré-nupcial. Essa investigação, na verdade, ela acontece quando tem um número enorme de interesses, quando são famílias que têm poderes, que existem muitos negócios envolvidos, empresas, empregos, questões governamentais. E o que acontece? Existem, em alguns casos, nas agências de investigação, nós até trabalhamos com uma vistoria pré-nupcial que é muito mais simples, uma vistoria bem mais simples. E com o tempo, nós até trabalhamos com vistorias maiores, né? As agências, às vezes, elas selecionam alguns investigadores porque não tem como você fazer esse serviço muito fechado. Às vezes precisa de uma equipe para fazer, dependendo do nível daquilo, ou um profissional bastante capacitado. No mundo da investigação privada, muitos profissionais são excepcionais para fazer esse tipo de investigação. Esse material, ele, depois de levantado todo esse material é levado para o escritório de advocacia e o advogado, ele vai analisar, chamar a outra parte para que aquilo ali seja organizado no caso de redigir o pacto pré-nupcial, certo? Mas existem outras investigações contratadas para falar e fazer todo um levantamento pré-nupcial. Por quê? Porque existem muitos interesses, existem pessoas que dão muitos golpes, né? Pessoas que são pagas por terceiros, por outras empresas. Para quê? Para que ela vá ali, faça aquela infiltração que incorre através de um casamento, e depois disso existem outros interesses. Parece, né, gente, que a gente está falando assim de novela, né? Mas não. Acontece demais. E hoje uma agência, em média, cobra no Brasil, para fazer um pré-nupcial de porte pleno, em média, de 100 mil a 300 mil reais, dependendo do caso. Existem casos até de 600, 800, por quê? Porque precisa ter uma avaliação detalhada, e geralmente é um profissional com uma capacidade de fazer todo o processo analítico, fazer todas as provas, fazer todos os acompanhamentos, acompanhar as partes, né? Que às vezes uma sogra, ela quer resguardar a imagem da família. Muitas sogras contratam esse pré-nupcial de forma sigilosa. Ah, Sofia, mas por que você está falando sobre um assunto que é tão caro? É caro para quem não tem esse valor hoje, mas em algumas agências até faz uma prévia que custa em média 5, 10 mil reais, certo? Aí você diz assim, nossa, eu com esse dinheiro compro isso, compro aquilo, eu me caso e depois a gente resolve. Tudo bem, mas existem muitos interesses em algumas situações que faz muito mais salutar fazer um investimento desse
para que você tenha certeza. Muitas pessoas dizem que são formadas em uma coisa e não são, que trabalham num lugar e não trabalha, que tem determinados vínculos dos quais eles não existem, né? Então, quando a gente faz esse pré-nupcial pleno, a gente puxa a vida acadêmica, a vida escolar, vai lá naquela escolinha que a pessoa estudou para puxar, para ver comportamento. Ah, mas isso não tem nada a ver. Tem sim, viu, gente? Tem sim. Quando você faz uma pregressa plena de uma pessoa, você tem uma noção de comportamento. E se isso traz, através de uma observação, um interesse de grandes empresários, é importante fazer, porque um casamento mal estruturado, ele pode trazer problemas gravíssimos e fazer empresas importantíssimas irem à falência e desmoralizar completamente até um país, se for um ramo de exportação. E sem contar que pode colocar em risco a vida de muitas famílias. Por isso que isso acontece. Eu achei muito importante falar sobre esse tema. É um tema que traz essa versão, né, essa versão do profissional de investigação e também a versão de como você lidar. Nós temos aquele chamado sexto sentido, só que às vezes o sistema está lento e o sexto sentido vai funcionar depois que você assinou o papel ou depois que você se comprometeu verbalmente com uma pessoa para quem vive junto, sem a formalidade do casamento. Então tem uma grande relevância nisso, tem uma grande importância. Esse vídeo eu estou falando sobre isso. Nós vamos fazer o segundo vídeo falando ainda sobre pré-nupcial, a importância disso, principalmente quando se trata de um mundo imediatista com rede social. Certo, pessoal? Então, se você está gostando desse vídeo, nos acompanhe nos próximos vídeos falando sobre pré-nupcial, porque é legal você saber. E lá na frente, se for um desejo seu, se você quiser fazer conosco um curso na área de investigação, nós vamos abrir curso, abrir vaga em dezembro para início do curso em janeiro, tá? Temos isso também já num esquema. Já trabalho com cursos há muitos anos, trabalho com essa área há muitos anos. E vamos lá, pessoal, curta, compartilhe e participe aí, dê sua opinião, pensa sobre esse assunto, porque é muito importante, tá bom? Um grande abraço, muito obrigado por assistir o nosso vídeo. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Rosenilda Rocha Moura, conhecida como Detetive Sophie, e venho aqui hoje para trazer mais um pouquinho, nesse segundo vídeo, sobre o pré-nupcial. No primeiro vídeo, nós falamos sobre o pré-nupcial no sentido bastante alto, né, com valores bastante altos, sobre esse pré-nupcial que pode chegar até R$800 mil. Agora eu quero falar um pouco para quem não quer fazer esse investimento, ou às vezes não tenha esse valor para fazer todo esse investimento. Eu já ouvi de uma pessoa, R$10 mil eu compro uma TV 4K, como uma geladeira X. Então, nós temos outros mecanismos para que a gente ordene melhor essa situação do casamento. Para quem acompanha os nossos vídeos, já deve ter assistido um vídeo onde eu falo sobre quanto tempo dura a paixão, né? Porque às vezes a pessoa acha que a paixão dura 6 meses e, tecnicamente falando, a paixão pode durar de 6 meses a 2 anos. Então, dentro de um processo muito apaixonado, pode acontecer escolhas complicadas na nossa vida. E nesse termo é importante avaliar as questões. Mesmo se você estiver vivenciando uma paixão
muito forte, é importante que você faça pequenas observações. Isso vale para casamentos entre entre homossexuais, enfim, casamentos, tá? Então, quais são as questões que vão envolver esse relacionamento? É importante que você tenha uma visão sobre você e a vida em comum com essa pessoa. Então, assim, perguntas importantes, já que o assunto for colocado em pauta, vamos nos casar, vamos nos unir. Isso eu estou dizendo para você, não necessariamente se você vai se casar, se você vai formalizar em documento esse casamento, ou se você vai se unir de uma forma informal, mas socialmente, para que todas as pessoas saibam que vocês estão em um interesse comum, vivendo no mesmo teto, na mesma casa e etc. Então, uma das coisas muito importantes é qual é o grau de afinidade que você tem com essa pessoa e como é que você vai lidar no dia a dia. Você conhece essa pessoa há muito tempo, você viu essa pessoa crescer, você conheceu essa pessoa em um outro lugar. Como é que isso funciona? É importante os dados e é importante nós nos habituarmos, eu digo isso como profissional da área de terapia e mais ainda com os 30 anos de experiência como profissional da área de investigação. Que nós tenhamos o caráter conosco, tá? É uma responsabilidade nossa de observar certas situações. Comportamento da pessoa, comportamento dela diante dos amigos, quando você está junto, quando você não está, comportamento telefônico, comportamento. Não é que você vai cair em cima, vigiar toda a rede social, mas é uma forma de você aos poucos ir vivenciando. Todas as pessoas têm o direito da sua individualidade, né? Existem casamentos que se decompõem. Por quê? Porque a pessoa não dá o direito do outro de sequer fazer suas necessidades fisiológicas sozinho. E isso acontece muito. Então, nós temos que ter respeito ao outro, mas também fazermos as nossas alegações. Por quê? Qual o tipo de casamento você está organizando na sua vida? É só você que quer esse casamento ou as duas pessoas querem? Tem alguma oposição da família? Existe filhos? Qual é a condição desses filhos? São adolescentes? Como é que você vai lidar com essa situação? Você é bem recebida diante deles? Você não é bem recebido? Você tem um trabalho para se auto-organizar? Você mora de aluguel? Você vai mudar de cidade? Tudo isso é muito importante que você faça. É o seu auto-pré-nupcial. Como é que você vai lidar com tudo isso? As pessoas vêm cometendo erros absurdos, porque pensam que o casamento é um buquê de flores. O casamento é uma situação de convivência onde você aprende muito e onde você fabrica o bem-estar. O outro também fabrica. E a partir desta fabricação de compartilhar o bem-estar um para o outro, ser gentil com o outro com você, compartilhar, respeitar, é assim que vai criando o limo da convivência. E quanto mais você vai convivendo com respeito, isso vai se tornando não um casamento, mas um laço eterno, onde alguém pode vir tentar derrubar isso e não vai conseguir, porque essas pessoas elas se conhecem profundamente.
E a sociedade imediatista de hoje não tem levado em conta esses pontos. Mesmo as pessoas que professam religiões e mesmo dentro dessa tese, são pessoas que hoje não estão disponíveis a isso. São disputas egóicas, são disputas entre quem tem o carro melhor, quem tem a casa melhor, e casamento não é isso. Eu, particularmente, sou totalmente contra as pessoas que ficam fazendo lista de presentes. Nós temos que construir as nossas coisas, os nossos objetos. Sabe aquelas pessoas que já passou por 5, 6 casamentos e fica aquele acúmulo de coisa, reaproveita as alianças do casamento antigo e vai fazendo um rolo de energias negativas? Isso é muito grave. Então, observe dentro desse histórico que tipo de pré-nupcial você vai levantar. Faça esse auto pré-nupcial. O vídeo está um pouquinho extenso, vou fazer o vídeo 3 porque você vai aprender a fazer uma listagem para amenizar conflitos futuros no casamento. Ok, gente? Um grande abraço, compartilhe e participe sempre conosco.